Hoje vamos começar com uma pergunta simples, mas que pode mudar completamente a forma como você entende o próprio comportamento. E se seu cérebro não tivesse sido feito para o mundo em que você vive hoje? E se, na prática, você ainda estivesse operando com um sistema moldado para um ambiente que simplesmente não existe mais? E talvez mais importante, quantas das suas emoções, decisões e reações fazem sentido, não no mundo atual, mas no mundo em que sua mente foi originalmente formada? Os seres humanos vivem hoje em um mundo moderno, profundamente diferente daquele em que nossa espécie evoluiu. Cidades densamente povoadas, redes digitais globais, instituições complexas e tecnologias avançadas fazem parte do cotidiano de bilhões de pessoas. No entanto, apesar dessas transformações extraordinárias, o cérebro humano permanece em grande medida um produto de ambientes muito mais antigos. Essa aparente contradição, viver em um mundo moderno com um cérebro moldado em contextos ancestrais, tem sido um dos temas centrais da psicologia evolutiva, da neurociência e da antropologia nas últimas décadas. Em muitos dos comportamentos humanos que parecem difíceis de explicar no contexto contemporâneo, tornam-se mais compreensíveis quando analisados à luz da história evolutiva da espécie. Em diversas situações, reações emocionais intensas, padrões de cooperação e conflito, percepções de risco e decisões sociais refletem mecanismos psicológicos que surgiram muito antes da existência de sociedades complexas. Nesse contexto, a teoria da mente primordial proposta por mim sugere que conhecer o comportamento humano exige reconhecer que a arquitetura psíquica contemporânea continua profundamente influenciada por mecanismos evolutivos desenvolvidos em ambientes ancestrais. Bem-vindos à Mente Primordial. Eu sou Pedro Jala, psicanalista, terapeuta comportamental e pesquisador em comportamento humano e neurociência aplicada. Hoje nós vamos explorar um dos artigos publicados no meu site, pedrojala.com. Este texto se chama Por que o cérebro humano ainda é ancestral? Para entender por que isso acontece, precisamos começar por um ponto fundamental. Uma característica fundamental da evolução biológica é que ela ocorre de forma gradual, ao longo de muitas gerações. Mudanças significativas na estrutura de organismos geralmente levam milhões ou no mínimo milhares de anos para ocorrer. Isso significa que adaptações biológicas refletem pressões ambientais presentes durante longos períodos da história evolutiva de uma espécie. No caso dos seres humanos, grande parte da arquitetura do cérebro foi moldada durante o período em que nossos ancestrais viveram como caçadores-coletores. Esse período corresponde a mais de 90% da história evolutiva da nossa espécie. Somente nos últimos milhares de anos surgiram fenômenos como agricultura, cidades, estados organizados e sociedades industrializadas. Do ponto de vista evolutivo, essas mudanças são extremamente recentes. Como resultado, muitos dos sistemas psicológicos humanos continuam adaptados a ambientes muito diferentes daqueles que caracterizavam a sua vida ancestral na vida moderna. E quando olhamos para o ambiente em que esse cérebro foi moldado, tudo começa a fazer mais sentido. Pesquisadores da psicologia evolutiva frequentemente utilizam o conceito de ambiente de adaptação evolutiva para descrever
o contexto ecológico e social no qual mecanismos psicológicos foram moldados. Durante esse período, os seres humanos viviam em pequenos grupos relativamente móveis, geralmente compostos por algumas dezenas de indivíduos. Esses grupos dependiam de atividades como caça, coleta e cooperação social para sobreviver. Alguns desafios comuns incluíam escassez de recursos, exposição a predadores, conflitos entre grupos, doenças e ferimentos, necessidade de cooperação para obtenção de alimento. Nesse contexto, mecanismos psicológicos que permitiam respostas rápidas a ameaças, identificação de aliados confiáveis e a manutenção de relações sociais estáveis eram altamente adaptativos. Pesquisadores como John Tobey e Lelo Cosmides argumentam que muitos sistemas psicológicos humanos surgiram como soluções evolutivas para esses problemas recorrentes da antiguidade. E isso leva a uma mudança importante na forma como entendemos a mente humana. De acordo com essa perspectiva, a mente humana não funciona como um sistema geral de processamento de informações. Em vez disso, ela contém diversos mecanismos psicológicos especializados, cada um desenvolvido para lidar com desafios específicos enfrentados por nossos ancestrais. Entre esses mecanismos estão sistemas relacionados à detecção de ameaça, reconhecimento de trapaça durante interações sociais, formações de alianças, escolha de parceiros reprodutivos e avaliação de status social. Esses sistemas funcionam frequentemente de forma automática e rápida. Em muitos casos, eles operam abaixo do nível da consciência deliberativa. Isso significa que comportamentos humanos frequentemente refletem respostas de sistemas psicológicos que foram moldados em contexto muito diferente daqueles que caracterizam a vida moderna. Mas existe um problema quando o ambiente muda. O cérebro não acompanha na mesma velocidade. Quando um organismo possui adaptações moldadas em um ambiente específico, mudanças rápidas no ambiente pode gerar um fenômeno conhecido como descompasso evolutivo. Esse fenômeno ocorre quando mecanismos biológicos que foram adaptativos em determinados contextos passem a produzir efeitos inesperados ou problemáticos em ambientes novos. Um exemplo frequentemente citado envolve preferências alimentares humanas. Durante grande parte da história evolutiva da espécie, alimentos ricos em açúcar ou gordura eram relativamente raros, mas altamente valiosos do ponto de vista energético. Indivíduos que possuíam predisposição para preferir esse alimento tinham maiores chances de sobreviver em ambientes de escassez. No entanto, em ambientes modernos, onde alimentos altamente calóricos são facilmente disponíveis, essa mesma predisposição pode contribuir para problemas de saúde generalizados. Fenômenos semelhantes podem ocorrer em diversos aspectos do comportamento humano. Esse descompasso fica ainda mais evidente quando olhamos para as emoções. Sistemas emocionais humanos também refletem adaptações evolutivas antigas. O neurocientista Joseph Ledoux, demonstrou que o cérebro possui circuitos especializados para detectar ameaça e gerar respostas emocionais rápidas. Esses sistemas permitiam que nossos ancestrais reagissem rapidamente a perigos como predadores ou ataques de grupos rivais. No entanto, esses mecanismos continuam operando em ambientes modernos. Isso significa que estímulos simbólicos, como críticas sociais, conflitos políticos ou interações online, podem ativar respostas emocionais originalmente desenvolvidas
para lidar com ameaças físicas. Esse mecanismo ajuda a explicar por que certas situações sociais podem gerar reações emocionais intensas. E não são apenas emoções individuais. O cérebro humano também foi moldado com outro aspecto. Que importante da mente humana é sua forte orientação social. O antropólogo Robert Dunbar sugeriu que o tamanho do cérebro relativamente grande no ser humano está relacionado à complexidade das relações sociais nas quais nossos ancestrais estavam envolvidos. Manter relações sociais exige habilidades cognitivas sofisticadas. Isso inclui reconhecimento de indivíduos, interpretação de expressões emocionais, memória de interações passadas e previsão de comportamentos futuros. Essas capacidades permitiram que seres humanos desenvolvessem sistemas sociais complexos. Ao mesmo tempo, elas também contribuem para a formação de identidades coletivas e para a importância da reputação social. Dentro desses sistemas sociais, existe um fator que se torna absolutamente central. Em ambientes sociais, a reputação desempenhava um papel crucial. Indivíduos que eram percebidos como cooperativos e confiáveis tinham maiores chances de receber apoio do grupo. Por outro lado, indivíduos considerados traiçoeiros ou perigosos poderiam ser excluídos de redes de cooperação. Pesquisas em psicologia evolutiva sugerem que os seres humanos possuem mecanismos cognitivos sensíveis à reputação social. A preocupação com a forma como somos avaliados pelos outros pode ser entendida como uma adaptação evolutiva, associada à importância da cooperação dentro de grupos. Mesmo em sociedades modernas, essa sensibilidade à reputação continua influenciando comportamentos sociais. E é aqui que o mundo moderno começa a colidir com esse sistema ancestral. Embora a cultura e as instituições sociais tenham transformado profundamente a organização das sociedades humanas, a arquitetura básica do cérebro permanece relativamente aquela que caracterizava nossos ancestrais. Isso significa que muitos aspectos da vida moderna interagem com sistemas psicológicos que foram desenvolvidos para contexto muito diferente. Por exemplo, redes sociais digitais podem ativar sistemas de comparação social. Conflitos políticos podem acionar mecanismos de identidade grupal. Críticas públicas podem ativar respostas emocionais associadas à rejeição social. Essas reações refletem a interação entre sistemas psicológicos ancestrais e ambientes sociais modernos. Dentro desse cenário surge uma forma de integrar todas essas camadas. A teoria da mente primordial, desenvolvida por mim, propõe que a mente humana contemporânea pode ser compreendida como uma estrutura composta por diferentes camadas evolutivas. A camada mais profunda corresponde à mente primordial em si, formada por sistemas psicológicos ancestrais que e emergiram durante a longa história humana da evolução da nossa espécie. Esses sistemas incluem mecanismos relacionados à autopreservação, detecção de ameaça, formação de alianças sociais e competição por status. Esses mecanismos continuam operando no cérebro humano contemporâneo, muitas vezes de forma automática. A cultura, por sua vez, atua como um sistema que modula e organiza a expressão desses impulsos. Instituições sociais, normas morais e estruturas políticas podem ser interpretadas como formas de regular comportamentos que emergem dessa arquitetura psicológica ancestral. Mas isso não significa que estamos presos a esses mecanismos.
Embora o cérebro humano possua raízes evolutivas profundas, isso não significa que o comportamento humano seja rigidamente determinado pela biologia. A cultura desempenha papel fundamental na forma como predisposições psicológicas são expressadas. Normas sociais, educação e instituições culturais podem influenciar significativamente o comportamento humano. A interação entre evolução biológica e cultura cria um sistema dinâmico no qual predisposições ancestrais são continuamente reinterpretadas em novos contextos sociais. Então, talvez a questão não seja separar esse sistema, mas compreendê-lo. A ideia de que o cérebro ainda é ancestral não implica que seres humanos estejam presos ao passado evolutivo. Pelo contrário, compreender a origem evolutiva dos nossos sistemas psicológicos permite interpretar com maior clareza muitos aspectos do comportamento humano contemporâneo. Na minha teoria, eu sugiro que reconhecer a presença desses mecanismos ancestrais é essencial para compreender a complexidade da mente humana, mesmo vivendo em sociedades altamente tecnológicas. Nós continuamos operando com uma arquitetura evolutiva psicológica moldada por longos milhões de anos de evolução. Essa arquitetura não determina rigidamente nosso comportamento, mas influencia profundamente a forma como percebemos o mundo. Interpretamos situações sociais e tomamos decisões. Ao compreender essa herança evolutiva, torna-se sim possível interpretar com maior clareza muitos dos desafios psicológicos e sociais do mundo contemporâneo. Para encerrar, eu vou responder algumas perguntas que são frequentemente relacionadas ao tema. Por que o cérebro humano ainda é ancestral? A resposta é porque a maior parte da arquitetura do cérebro humano foi montada durante milhões de anos de evolução em ambientes muito diferentes dos atuais. Durante a maior parte da história da espécie, os seres humanos viveram como caçadores-coletores em pequenos grupos. Muitos sistemas psicológicos atuais ainda refletem adaptações desenvolvidas nesses contextos ancestrais. O que é ambiente de adaptação evolutiva? O ambiente de adaptação evolutiva refere-se ao conjunto de condições ecológicas e sociais nas quais mecanismos psicológicos humanos foram moldados ao longo da evolução. Esse ambiente incluía pequenos grupos sociais, cooperação intensa, escassez de recursos e necessidade constante de detectar ameaça e manter alianças. A ideia de que o cérebro humano ainda é ancestral não é um problema a ser corrigido, é uma realidade a ser compreendida. Porque no fim das contas, você não está vivendo apenas no mundo moderno. Você está vivendo no encontro entre dois mundos: um ambiente altamente tecnológico e uma mente moldada ao longo de milhões de anos de evolução. E talvez muitos dos conflitos, decisões e emoções que você experimenta hoje não sejam falhas, mas respostas perfeitamente coerentes para um mundo que já não existe mais. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, siga o podcast Mente Primordial aqui no Spotify. E para aprofundar esses temas, acesse o meu site pedrojala.com. Enfim, talvez o seu cérebro não seja, não esteja desatualizado. Talvez ele esteja funcionando exatamente como foi projetado. Obrigado por me acompanhar em mais uma reflexão da mente primordial.